Olá, queridos alunos do meu Brasil, olha nós mais uma vez aqui, Geografia em 10 Minutos, esse canal fantástico que traz para você informações importantes sobre essa ciência maravilhosa que nos permite fazer a leitura do mundo. Eu estou falando da ciência geográfica. E a aula de hoje é uma aula muito importante, assim como todas que nós gravamos, são aulas que vão ajudar você a tirar aquela nota fantástica na sua avaliação, porque você aprende geografia, isso mesmo, em 10 minutos. E hoje nós vamos dar início a uma série falando sobre os biomas brasileiros. E o primeiro bioma que eu trago aqui para nós batermos um papo sobre ele é o bioma da Mata Atlântica. Mas a gente começa a perguntar, por que o Brasil é um país que tem tantos biomas? A primeira coisa que muitas vezes vem em nossa cabeça é porque o Brasil é um país muito vasto territorialmente. Seria isso, professor? Tem sentido. Mas outro fator importante é que nós temos que observar é que o Brasil ele tem uma influência latitudinal e longitudinal muito grande. E isso vai influenciar também mediante outros fatores, como o relevo, como as correntes marítimas, com a presença das massas de ar, né? E aí a gente vai passar a observar que o Brasil ele passa a ter também, claro, uma variação de clima. Opa, olha o que eu estou falando, variação de clima, variação de formações vegetais, claro. E aí eu trago aqui uma frase emblemática que a gente precisa ficar muito atento. Olha, a vegetação é o espelho do clima. Olha, por que a vegetação é o espelho do clima? Vamos pegar nós, por exemplo. Suponhamos que chegou o inverno, está um período de muito frio. O que é que nós fazemos? Nós buscamos nos vestir de acordo com a estação. Então, se está muito frio, vamos usar um casaco, roupas que proporcionem um aumento da nossa temperatura para poder conviver com o período de frio. Isso também vale para os vegetais, para as formações vegetais. Então, nós sabemos que as formações vegetais, elas buscam se adaptar às condições climáticas. Então, se está muito quente, a planta ela vai criar características para sobreviver naquele ambiente quente. Se está muito frio, ela vai ganhar características para sobreviver naquele ambiente frio. Então, quando nós falamos que a vegetação é o espelho do clima, é justamente porque as formações vegetais, seja ela o bioma da caatinga, a tundra, a savana, a floresta mediterrânea, aí trazendo para o Brasil a caatinga, a mata das araucárias, o cerrado, enfim, todas elas vão buscar se adaptar às condições naturais, em especial ao clima. Esse bioma do qual eu trago aqui hoje é o bioma da Mata Atlântica, é um bioma muito rico. A sua localização geográfica, ela se estende por todo o litoral brasileiro, verifique. Ela vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E eu vou observar que esse bioma, ele traz para a gente também uma questão histórica muito interessante. Cabe lembrar que foi nesse bioma que os portugueses pisaram pela primeira vez. Quando os portugueses chegaram ao Brasil aqui por volta de 1500, eles pisaram na cidade que hoje conhecemos como Porto Seguro. E Porto Seguro, desde Porto Seguro, toda essa parte litorânea aqui, ela é bordejada, ela é coberta pela Mata Atlântica. Então foi o primeiro bioma que foi pisado pelos europeus, foi o primeiro bioma que foi devastado, né? Então a gente precisa entender isso, que dos biomas brasileiros, a Mata Atlântica foi o primeiro bioma a sofrer um processo de devastação, impulsionado pela dinâmica dos ciclos econômicos que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Bom, já que a vegetação é o espelho do clima, o que a gente vai observar? Que o clima típico da Mata Atlântica, dessa região aqui, é um clima tropical litorâneo, que a gente muitas vezes também costuma dizer que é um clima tropical úmido. É isso mesmo. Então, as plantas que vivem nessa região, que compõem o bioma da Mata Atlântica, elas estão adaptadas a duas questões muito interessantes. A primeira é a alta temperatura, é uma região muito quente, e a segunda, por conta de muita umidade, chove bastante. O índice pluviométrico é bastante elevado. Por isso, então, a gente vai observar que esse bioma, ele também vai apresentar uma característica muito particular. Ele é um bioma que tem uma elevada biodiversidade.
Quando eu falo biodiversidade, eu estou me referindo à fauna e flora. E outro detalhe importante, temos muitas espécies endêmicas. E eu posso citar algumas para você. Por exemplo, o pau-brasil, que foi o primeiro ciclo econômico implantado aqui no Brasil, do qual os portugueses extraíam essa madeira para comercialização. O pau-brasil é uma planta endêmica da Mata Atlântica. Outra espécie é o mico-leão da cara dourada. Esse macaquinho, essa espécie de animal, ela é endêmica da Mata Atlântica. Então, o que é que a gente vai observar? Que esse bioma, além de outras questões mais, ele tem uma fauna e uma flora bastante exuberante. Mas, professor, enquanto as plantas, quais são os mecanismos de adaptação que elas passam a obter nesse tipo de bioma, nessa região? Olha lá, dica muito importante. Essas plantas, elas são perenes. O que é isso? Sempre verde, frondosas, exuberantes. Outra coisa, são vegetação do tipo higrófila. Olha, é aquelas plantas adaptadas a muita umidade, a muita chuva. E aí o que acontece? Por conta disso, elas também são obrigadas a ter folhas largas. Quem te chama isso de latifoliada? Grava esse nome, é muito importante. Outro detalhe interessante. As formações vegetais que existem na Mata Atlântica faz com que ela seja heterogênea e densa. Quando eu falo heterogênea, uma variedade muito grande de espécies. E densa, ela é uma mata de difícil acesso. Você não consegue transitar por ela tranquilamente. Ela é uma mata densa, fechada, de difícil penetração. Então, essas são algumas características importantes desse bioma tão rico e tão importante aqui no Brasil. Mas, infelizmente, o que é que nós convivemos? Estudos revelam que, atualmente, nós temos, em média, 5% de Mata Atlântica. É isso mesmo. Lamentavelmente, 5% de Mata Atlântica. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, quais fatores conduziram a essa devastação extrema? Podemos citar aqui a expansão urbana, a expansão da agricultura e o extrativismo. Se você observar, as principais metrópoles brasileiras desenvolveram-se em cima do bioma da Mata Atlântica. Se você observar o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo do cacau no sul da Bahia, eles também se desenvolveram sobre o bioma da Mata Atlântica. E o extrativismo, que é tanto mineral quanto vegetal. Atrelado a todos esses fatores, infelizmente, só temos 5% dessa Mata Atlântica. E aí, Davi, não corre risco desses 5% sumir por completo? Infelizmente, a gente tem observado que algumas atividades humanas têm impactado ainda muito esse bioma. Mas, por um lado, veja coisa boa, nós temos algumas áreas de preservação, algumas unidades de conservação, principalmente parques, reservas florestais, que foram demarcadas tanto pelo governo quanto por pessoas autônomas, como eu e você, que tem uma área e ali busca preservar, então esse bioma ainda resta 5%. Ok? Espero que você tenha gostado da aula, você tenha aprendido. Com certeza essas informações serão muito úteis para você. Deixe o seu like, compartilhe, né? Diga qual a sua opinião, mande uma pergunta para mim e até a próxima aula. Valeu?